Bom dia, meninos do sexto ano, tudo bem? Eu estou com muita saudade de vocês, mas espero que vocês estejam bem, estejam cumprindo a quarentena, estejam estudando em casa, estejam se divertindo em casa, certo? Esse é um momento em que a gente tem que aproveitar a família, aproveitar para resolver exercícios, aproveitar para resolver atividades, tá? E o professor Rafael vai estar aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Muito bom ter esses reencontros toda semana, tá? Mesmo que não seja presencial, mas vamos dar aquele abraço depois quando voltarmos. Vamos começar com a nossa meditação. Lá nós vamos falar, só um momento aqui, nós vamos falar inclusive sobre o que todo mundo fala, né? Todo mundo vem falando aí nos últimos dias, que são os vírus, né? O zoológico aéreo, tá? O verso bíblico para nós memorizarmos está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo, tá? Bom, neste momento, quando você pega a Bíblia ou a meditação, ou que você, sei lá, passa as mãos na parede, ou em um móvel, ou no sofá, você está propagando micro-organismos, tá? Em todo local onde você está, você tem micro-organismos, ok? Os micro-organismos, como o nome já diz, são criaturas minúsculas que só podem ser vistos ou em microscópio, lupa ou microscópio eletrônico, que é o caso do vírus, tá? E aqui diz: neste momento, enquanto você está lendo ou ouvindo essa página, no caso ouvindo, há no mínimo uns 100 milhões de outras criaturas vagando pertinho de você, tá? Você e quase ninguém percebe, mas estamos acompanhados por criaturas invisíveis que flutuam ao nosso redor. Eles são chamados vírus, bactérias e fungos, que decolam no seu nariz, ou no nariz de alguém, ou do jardim da sua casa. Eles são tão leves com a brisa suave que pode subir uns 30 metros, para vocês terem ideia. Eles sobem, mas caem. Se você estiver em um ambiente fechado, eles estão parcialmente acomodados sobre a mesa, sobre a cama, sobre o chão, sobre o lençol. Mas se você levantar a mão para coçar a cabeça ou para virar a página desse livro, eles sobem outra vez. Esses bichinhos microscópicos não moram no ar, mas ele utiliza esse ar para viajar. E às vezes eles pegam caronas com gotículas de água ou partículas de poeira para surfar por aí. Bactérias de apenas 1/100 de milímetros voam semanas sem parar, até pousar sobre uma migalha de pão. Um nariz ou pele de uma pessoa também pode ser uma dessas áreas de pouso. Dentre as milhaças voadoras, a maioria autônomo de voo pertence aos fungos. Os fungos ele consegue ministrar os seus voos com 0,03 de milímetros. Eles hibernam e flutuam até um século. Agora os vírus. Esse tem mais vida curta. Se não achar logo uma célula para se abrigar, eles morrem em poucas horas. Apesar disso, existem vírus que podem passar dias. Cerca de 200 tipos de vírus, medindo no máximo 1/10 de milésimo de milímetro, muito menor que uma bactéria e que um fungo, estão sempre voando de um lado para o outro, bem na frente dos nossos olhos, e tentando achar um corpo por onde possa se abrigar. Em um espirro, bicharada é lançado 4 metros de distância. Mas não se assuste, seu corpo tem uma defesa, chamada sistema imunológico. Certo? Pela boca entram alimentos e substâncias que fortalecem essa defesa. É isso que eu quero chegar. Bom, gente, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, meninos. A gente já sabe disso. Nós não podemos comer de tudo, porque o nosso corpo ele é uma máquina. E máquina tem um combustível correto. Algumas pessoas elas estão se infectando, ficando doentes facilmente por conta da alimentação. Deus nos deu um corpo
para que possamos colocar o combustível correto. E a depender do combustível que a gente coloca, a gente pode enfraquecer o sistema imunológico, que é o sistema que impede a entrada de doenças. Existe uma necessidade de se alimentar bem, não só porque o nosso corpo precisa ter saúde, estar saudável, mas porque ele é o templo do Espírito Santo. Os vírus, esse vírus que está aí se propagando, o Covid-19, ele é um vírus que atinge geralmente quem está com um sistema imunológico muito baixo, certo? Que na verdade ele nem é considerado um ser vivo. Muitos cientistas dizem que vírus não é ser vivo, porque ele precisa de um corpo para se estabelecer, tá? Então o que eu quero pedir a vocês, e o que aqui o apelo da meditação faz? Torne seu corpo um templo do Espírito Santo, se higienize bem, lave as mãos. Não queira dar um de bonzão de querer sair de casa. Quarentena é para ficar em casa, é para se higienizar, é para cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E se você sai de casa de forma irresponsável, se você não cuida, você está botando em risco aquele templo onde Deus deve ser habitado. Lembre-se que nós somos a igreja. As igrejas estão fechadas. Nesse momento nós somos a igreja. Se contaminarmos essa igreja, nós não teremos como adorá-la. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, muito obrigado por mais um dia. Enquanto muita gente não teve essa oportunidade de acordar, nós estamos aqui, com vida, acredito que com saúde. Fica conosco, nos protege, mas queremos pedir que nos dê sabedoria para lidar com as coisas que o mundo nos coloca, os obstáculos que o mundo nos coloca. A gente sabe que essa doença que está aí, ela é uma doença que, querendo ou não, sofreu uma mutação e boa parte por consequência do pecado do homem. Por isso, Deus tem misericórdia. Fica com os nossos alunos em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso tema de hoje é atmosfera, camadas da atmosfera, tá? Na nossa aula passada, nós já discutimos sobre misturas, substâncias, tá? Vamos partir um pouco para o nosso planeta Terra. Bom, eu achei bem interessante nós tratarmos de camadas da atmosfera, porque tem uma reportagem que eu vou colocar daqui a pouco, que eu achei bem interessante, que está bem na atualidade com essa Covid-19, que seria interessante que vocês dessem uma olhada, tá? Daqui a pouquinho. Bom, a atmosfera ela é a camada gasosa que envolve a Terra. Eu acho que vocês já ouviram falar muito disso. Nós temos o planeta Terra, certo? Vocês estão vendo aqui uma imagem, ó, um telescópio Hubble. Ele consegue captar essa imagem e você percebe que existe uma camada, que é uma camada de ar, vocês estão vendo aqui eu apontando, que ela recobre, que ela protege a Terra. Essa camada ela é para evitar a entrada de raios, né? É como se fosse o sistema imunológico da Terra. Ele evita a entrada de determinadas coisas, tá? Nós vamos ver aí alguns exemplos. Por exemplo, quando você vê uma estrela cadente. Por que é uma estrela cadente, né? Estrela cadente é um corpo celeste que ultrapassou a atmosfera fez com que ele, né, eu vou dizer no estado popular, queimasse, né, e não atingisse a Terra, ok? É bem interessante, nós vamos ver isso ali mais tarde. Em geografia vocês estudam bastante isso também. Bom, como foi que se originou a camada atmosfera, né? A atmosfera, na realidade, foi o esfriamento do planeta. Vocês sabem que no início de tudo, segundo as teorias cientistas, as teorias, desculpa, da ciência, né, a teoria da criação do mundo, da evolução do mundo, nós temos um planeta inabitável, um planeta cheio de erupções vulcânicas, um planeta bastante quente, certo? E com constantes erupções, colisões a todo momento, além de gases expelindos por rachaduras, fumaça, aquela coisa toda que vocês já viram lá na criação do mundo, na visão científica. Inicialmente a atmosfera era composta essencialmente por gases como metano, amônia,
nitrito, vapor d'água e dióxido de carbono. Hoje nós temos basicamente alguns desses gases na atmosfera, outros não, né? Com o surgimento dos primeiros organismos, né? Aí começaram a realização de fotossíntese, começou a entrar o gás carbônico e o oxigênio na atmosfera. Mas de antemão vocês aprenderam já que não existia oxigênio na atmosfera. A atmosfera era composta basicamente de gás carbônico, metano, né? E esses gases eram tóxicos, impossíveis para a vida, tá? Então, basicamente isso aí. Bom, na composição nós temos hoje, no nível do mar, pessoas que vivem ao nível do mar, né? Porque quando você vai, por exemplo, para uma região igual Brasília, Distrito Federal, você tem, né? A quantidade de oxigênio diminui um pouco, quanto mais você sobe, diminui a quantidade de oxigênio, tá? Então isso aqui é o nível do mar, 78% de nitrogênio no ar, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, né? Que são gases que não fazem um pouco de diferença para o nosso organismo, além de vapor d'água, poeira e etc. Micro-organismos, né? Bom, então nós temos aqui um gráfico mostrando mais ou menos como é a composição da atmosfera terrestre, tá? Boa parte de nitrogênio, 21% de oxigênio e outros gases que não somam 1%. Tá? Qual é a função da atmosfera? A função da atmosfera, primeiro, é fornecer, né, oxigênio necessário para a respiração, né? Então a gente sabe que nós temos que ter a quantidade de oxigênio necessário para podermos respirar, tá? A depender também da localização do local, manter o equilíbrio térmico do planeta. Por quê? Porque a gente sabe que o universo ele é bastante frio, tá? Existem regiões do universo que é bastante frio. Se não houvessem essa atmosfera, essa camada atmosférica, o nosso planeta seria inabitável, porque a camada atmosférica, a chamada camada de ozônio, por exemplo, a camada de ozônio ela é importantíssima, tá? Ela é importantíssima para o nosso planeta. O efeito estufa, na realidade, ele é importante. Ele não é ruim. O problema é a elevação desse efeito estufa, porque nos mantém aquecidos. Manter o equilíbrio térmico do planeta. Protege contra impactos de meteoros, como eu disse aí da estrela cadente, né? Ele acaba dissolvendo. Por exemplo, é muito mais fácil um foguete sair do planeta Terra e ir para outro planeta do que entrar. Para entrar tem que ter a maior precaução, tudo bem calculadozinho, porque senão, pode explodir, tá? Filtrar raios ultravioletas provenientes do Sol, e esse é um dos maiores problemas, porque se você rompe essa camada, você tem raios ultravioletas entrando a todo momento, causando doenças de pele. E reflexão de ondas de rádio. As ondas de rádio, o telefone que vocês escutam é graças à atmosfera, tá? Graças à atmosfera. Bom, nós temos também as camadas da atmosfera, mas antes que nós possamos ver essas camadas da atmosfera, que será na nossa próxima aula, e aí eu queria pedir para vocês o seguinte, já deixar como atividade. Vai lá, resolve os exercícios do livro sobre camadas da atmosfera, resolve esses exercícios bonitinho, tá lá no livro, organizado, resolve os exercícios que dá para resolver até essa aula, ok? E eu queria que vocês fizessem uma atividade durante essa semana, que vocês estão aí em quarentena, vocês fizessem uma atividade mostrando, podem fazer a pesquisa mostrando o que acontece em cada camada da atmosfera. Pode ser um desenho, desenha lá, faz um desenho, mostra as camadas da atmosfera e o que acontece em cada uma. Por exemplo, nessa camada você tem aviões voando, nessa camada você tem satélites, tá? Você encontra isso no livro didático. Faça isso, você vai ver como vai ser legal. Mas antes de terminarmos a nossa aula, eu queria que você observasse aqui uma coisa. Essa notícia, nem tudo é notícia ruim, né? Essa notícia teve agora essa semana, certo? Foi descoberta essa semana que a camada de ozônio está se recuperando e restaurando a circulação dos ventos. Está lá, você pode procurar, pesquisa lá na internet.
certo? Tudo isso está acontecendo por quê, gente? Eu acredito que o mundo em quarentena tem diminuído a circulação de carros, algumas fábricas não estão funcionando, a poluição do ar está sendo modificada. Tá? Você tem uma diminuição dessa poluição do ar e a atmosfera se recuperando. Tá? Eu vou dar a sugestão para que vocês pesquisem sobre isso, sobre essa camada de ozônio, leiam com os pais de vocês e vejam como está a situação de regeneração da nossa camada de ozônio, tá? Então, graças a esse período, talvez esse período de quarentena tenha ajudado o nosso planeta a estar se recuperando. É uma boa esperança para cada um de nós. Bom, meninos, muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrem de fazer as atividades, certo? Estou morrendo de saudade. Um cheiro e até a próxima aula. Tchau, tchau.